Vai começar. Boa noite, minha gente. Bem-vindos de novo. Bem-vinda, Márcia, a nosso estudo. Nós falamos de aula, porque aqui só tem aluno, né? Então é um prazer estar, apesar de distante, né? De estar de volta em contato com vocês, trocando essas energias que nós já sabemos que trocamos, porque nós estamos aqui na função de sermos os intermediários do que já tem de aprendizado, e vocês, como estudantes, como nós, vão nos envolvendo aqui com as energias positivas para que a gente possa continuar o trabalho. A gente gostaria de pedir que vocês comentem no site, aí na parte de comentários, no chat, e perguntem. Se quiserem fazer pergunta, o pessoal está atento, eles trazem a pergunta e no finalzinho a gente responde. Tá ok? E deem like lá, se vocês gostarem, né? Dá um likezinho, né? Para dar uma força. Né? Estímulo. Então é um prazer estar de volta com vocês. E vamos ao Evangelho, que tem muito trabalho hoje, né, Márcia? Temos sim. Márcia vai fazer o Evangelho? Sim, faço. Então Boa noite a todos. Vamos começar. Vamos ver o que temos para hoje aqui. Caímos no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Ouviste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem desta maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazei mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a partir dessa leitura, estamos nos preparando e preparados agora para iniciarmos esse nosso encontro, pedindo a espiritualidade maravilhosa dessa casa que nos prepare integralmente, nós aqui e vocês, numa mesma frequência e sintonia, para que nós possamos aqui proferir as melhores palavras e o significado de todo o conteúdo que vai ser colocado aqui, que penetre nos nossos corações, nas nossas mentes de forma clara e que estejamos preparados para receber toda essa informação e colocarmos principalmente em prática. Obrigada, Joana, obrigada a todos os que nos apoiam e que nos conduzem nesse trabalho, que estejamos juntos mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Bom, minha gente, nós vamos começar hoje um resumo do livro Medicina da Alma, que é um livro psicografado por Robson Pinheiro, é um livro conhecido por todos nós. Nós vamos dar uma estudada nele em 2 capítulos, 2 aulas, focando hoje na parte do duplo etérico, das nossas necessidades de aprendizado, de ampliação de consciências, para podermos preservar esse duplo etérico e todos os corpos sutis que nós temos. E na aula que vem a gente vai se dedicar aos chakras, ok? Então, iniciando aqui, o espírito que psicografou esse livro, através de Robson Pinheiro, foi Joseph Kleber. Joseph Kleber foi um espírito que, na última encarnação, foi um alemão, e ele trabalhou incessantemente, primeiro como físico nuclear, e depois ele foi estudar medicina para ajudar as crianças
mais atingidas pela guerra, Pela e, guerra. né, e ajudar, com o único objetivo de ajudá-las e ampará-las a nível da medicina. Então, é um espírito maduro e trabalhador, e está em várias casas espíritas, inclusive trabalhando na parte de cura, na verdade, e é um espírito que nos traz sempre muito aprendizado. Nesse livro, nós vamos separar esses dois temas entre todos as qualidades, As abordagens as que ele faz. abordagens muito boas, vale a pena ler o livro, mas nós vamos nos concentrar no grupo etérico e nos chakras, para a gente estudar um pouco mais a nossa estrutura sutil, que nós vamos ver aqui que a saúde dessa estrutura está intimamente ligada ao nosso crescimento, ao nosso equilíbrio espiritual e à nossa psique. Só gostaria de fazer uma sequência, né, para quem está nos acompanhando, para nos acompanhar nesses passos que nós estamos dando, né? Nós estamos agora dentro do módulo do O Homem um Ser Integral, considerando todas as suas dimensões. Já passamos pela questão mental, falamos bastante da questão espiritual, e hoje a gente está mergulhando um pouco mais nas questões da dimensão do corpo espiritual, né? Exatamente. Daquilo que não é matéria. Então, a gente está aprofundando um pouco mais nesse segmento, até então finalizar esse módulo do Ser Integral no nosso próximo encontro. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Ele começa aqui nesse primeiro slide falando que a luz da doutrina espírita, que é um novo paradigma para a medicina terrena, na medida em que o ser humano se interiorizar, avançará e superará os limites de si mesmo, adquirindo a harmonização da vida. Através dessa viagem, pelos domínios do espírito e do conhecimento do eu, aprofundando-se no si, né, no psi, no self, que se faculta a oportunidade de autodescobrir-se em meio ao eterno transformismo do mundo dos fenômenos. Então, ele começa aqui falando justamente aquela introdução que nós fizemos. Depois ele entra aqui nos conceitos espiritistas, aliados ao conhecimento da realidade supradimensional, quer dizer, acima do que nós conseguimos perceber, do etéreo, né, do ser humano, com seus corpos energéticos, aqui entrando já nas questões dos corpos energéticos que nos cercam, traz uma nova resposta aos questionamentos atuais do homem. Então, nós estamos buscando sempre como nos melhorar, como buscarmos nosso equilíbrio, nossa paz interior, nosso autoconhecimento, e passa por esse estudo o que nós vamos aqui aprofundar. Continuando, ele diz assim, que em busca pela evolução biológica, pela eliminação do sofrimento e o extermínio da dor, o homem não poderá eximir-se de suas responsabilidades da própria maturação psíquica e espiritual. Então, nós já sabemos que não há como progredir, nos curar espiritualmente, se não evoluirmos moralmente. Esse é um modelo que já estamos cansados de saber, sabemos as dificuldades disso, em função do mundo que nós vivemos, ainda muito materializado, ainda mais encarnados, nesse planeta de provas e expiações, mas é a luta constante que devemos ter para nos sentirmos mais plenos e, consequentemente, curarmos as nossas dores, as nossas doenças físicas e espirituais. Clóvis, eu quero chamar a atenção só de algumas palavrinhas desse mesmo parágrafo, que ele fala assim, nós não vamos encontrar fora de nós a chave para resolver os nossos problemas, quaisquer que sejam eles, né? Então, não vai ser através de uma instrumentalidade científica, ou apenas lendo livros, ou apenas se submetendo a alguma ciência cega, ou apenas aprendendo com o próximo, se a gente não traz para dentro e não coloca na prática. Exatamente. Então, essa é uma chamada para nós, não é uma ação externa, essas são ações internas, eu acho que essa é a chamada, né? Exatamente. Ele aqui ainda nessa transparência, eu estou me Tá entregando, me hein? entregando aqui, nesse slide. Eu também sou da época da transparência. Ele fala aqui embora ofereça certos incômodos à sua vida comodista. Então, nós temos uma tendência ainda de gostarmos de uma vida comodista.
E se nós vermos, por exemplo, Jesus, eu vou voltar a falar do filme que eu estou vendo há quase um mês, né? Eu e assim estamos vendo toda noite, sobre Maria de Magdala, né? Maria Madalena. O nome do filme é Maria Madalena, no Netflix, assistam. Jesus o tempo todo, quer dizer, tem muita história, tem muita coisa até um pouco pesada, mas assim, toda vez que aparece Jesus é um aprendizado, bálsamo, né? é um bálsamo. Eu falei para ela ontem, amor, eu estou assim mais em paz, mais em harmonia, meio fora dessa questão toda, dessas confusões políticas e, enfim, essas questões nós estamos vivendo e eu estou me sentindo melhor. Você vê como é que a gente não está aqui direto, mas está sintonizado. E isso traz um bem-estar, afasta, nós vamos ver as questões que ainda nos incomodam e nos atingem, né? A espiritualidade inferior que se aproveita das nossas dificuldades. Isso tudo nós vamos ver aqui. E então olha, vejam um filme que vale a pena. Então lá vocês vão ver um Jesus descabelado, batalhador, não para um minuto, ele está sempre em atividade, sempre fazendo bem, é fantástico. E esse comodismo que a gente, ainda por sermos imaturos, procuramos, né? Porque nascemos, graças a Deus, eu não sei se é por bem ou por mal, porque nascemos numa terra, né, livre, né? O Brasil é um país que a gente tem liberdade de expressão, uma série de questões, esse país lindo, com uma dificuldade, né, a nível estrutural, política e tudo mais, mas é um país que todo mundo cobiça. Você conversa com os estrangeiros sobre o Brasil, todo mundo tem paixão de conhecer o Brasil. Os suíços, né, eu falo assim, a Suíça para mim é o país mais lindo que tem. Tipo assim, é o paraíso para desencarnar na Suíça. Mas os suíços adoram o Brasil. Eles têm veneração de vir para cá. E nós às vezes ficamos criticando. Então, é tudo questão de sintonia, de como a gente olha para todo esse universo que nos cerca aí. Então, continuando. A consciência da realidade da dimensão extrafísica o fará encontrar-se consigo mesmo, enquanto as experiências advindas desse reencontro, desse autodescobrimento, é que decidirão a respeito do que se convencionou chamar de saúde e enfermidade. Então, gente, não tem como nós continuarmos com os nossos problemas materiais, nossas dificuldades, nossas dores, maturando aquilo e alimentando cada vez mais, se nós quisermos buscar a paz, o equilíbrio e a cura. Nós vamos ter que mudar essa sintonia. Eu entendo isso como uma proposta pedagógica, né? A doutrina tem os 3 pilares, né? Filosofia, religião e a ciência, e combinadas elas trazem uma proposta pedagógica que é para internalização e autotransformação. Então, se a gente pega esse conteúdo e coloca na nossa vida, entendendo que as respostas das nossas dores, físicas ou não, as emocionais, as dores de alma, a gente se mergulha, se a gente se pega a essa proposta pedagógica tão interessante, que não deixa de ser científica, e esse livro traz isso, vale muito a pena, né? É o caminho, né, Márcia? É o caminho. Na verdade, a gente... Aí a pessoa fala assim, é porque vocês não estão passando pelo que eu estou. E quem disse que nós já não passamos, né? E será que nós, quando passamos, nós lembramos de tudo isso que nós já aprendemos? Esse é o momento da prática, né? Então, quando a gente pratica aquilo que nós estamos aprendendo, mas não é de uma hora para outra. Não adianta começar agora, mentalizar, começar a orar e achar que amanhã você vai estar melhor. Não, isso é um processo que vai se ampliando. É como assim, imaginem que todos esses corpos sutis que nós temos estão contaminados por vibrações negativas, por preocupações, por dificuldades de toda ordem, nossas agonias, nossos conflitos existenciais que estão muitas vezes anos, né, nos contaminando, e a gente resolve abraçar Jesus. Não é de uma hora para outra que a gente vai sentir essa limpeza. É como se você tivesse como se nós estivéssemos assim, muito sujos, né? E deitássemos numa água limpa. Vai demorar um pouco aquela sujeira sair. É natural que o processo seja um pouco lento, até porque nós somos muito imediatistas e nós somos muito de altos e baixos, né, Márcia? Quero fazer um comentário que aconteceu anteontem em relação a isso. Eu estou com uma pessoa da família que está precisando de ajuda e eu sugeri que viesse aqui para disponibilizar o tempo, já que a pessoa está com mais tempo,
para poder encontrar, para se harmonizar, porque tem muita inquietação. E essa pessoa me disse, olha, eu já fui lá, passei 6 meses lá e não mudou nada. Quando eu recebi esse retorno, eu respirei fundo e falei, bom, talvez ele não tenha entendido a proposta pedagógica, que é interna e não é externa. Não é chegar aqui, abrir um livro, participar, colocar água fluidificada e servir na cantina ou atender com um abraço fraterno, que nós vamos transformar as nossas dores num paraíso eterno de benesses. Nunca foi a proposta da gente transformar as pessoas assim que chega numa pessoa melhor, com saúde e sem desafios na vida. Não é. E a gente sabe que essa proposta também não é de Joana, não é de ninguém. Então, no momento que a pessoa percebe, aí é a conversa que você precisa ter com paciência, com empatia, com compaixão, porque eu também já passei e também não foram em 6 meses. E eu continuo fazendo minhas transformações até hoje. Todos nós. E não vai acabar, não tem fim. E eu não entrego nas mãos totalmente, porque quando a gente entrega a nossa aflição, o trabalho e o seu esforço vem junto com o apoio da espiritualidade e apoio, porque a própria física quântica explica isso, né? Então, está sendo um trabalho de muita paciência, porque às vezes as pessoas não aceitam de primeira esse conceito de que eu não vou sair de lá curado ou melhor, ou me sentindo melhor, né? E eu acho que isso é muito interessante, não entregar a sua felicidade, a sua saúde, a sua recuperação e uma transformação interna nas mãos ou num ambiente para resolver para você. Nós somos os principais membros dessa equipe. E se a gente não participa e não damos o primeiro passo e buscamos ajuda com a nossa mão, não acontece a transformação, né? Ela é superficial, muitas vezes. Jesus falava, né, dando que se recebe. Então, precisamos nos doar. Nos doar não é só de doar materialmente a casa, é nos doar no trabalho, na entrega, que a Márcia comentou, de se entregar a uma causa, esperando o resultado na medida que nós realmente nos modificarmos. Não é a casa que vai levar o benefício. A casa leva conhecimento, amparo, amorosidade, receptividade. Muitas vezes a pessoa está muito sozinha, quando chega aqui abraçada, envolvida, ela se sente querida, mas se ela não se transformar internamente, se autoconhecer, ela continua com as suas dificuldades espirituais e, consequentemente, as suas dores. Então, continuando aqui, a doutrina espírita tem sido entendida não apenas como filosofia, ciência e religião, como a Márcia disse, né? Mas proposta pedagógica, exatamente o que ela falou. Né? Ok. Exatamente. Tá bem, estudou bastante, estudou eu bem. Fiquei com essa expressão. Isso aí. Mas porque também eles inspiram a gente, né, Márcia? Então, às vezes a gente está falando, a gente fala alguma coisa, daqui a pouco vai olhar eu não sabia que ia aparecer essa expressão agora. Então, ele fala aqui que ela o capacita à autotransformação, não pela pressão ou imposição, mas porque lhe permite deduzir que é pela mudança de atitudes que as situações vão se transformar. Enquanto a medicina tradicional abordar a doença como foco no sintoma, deparará com desafios intransponíveis. Por quê? Porque a medicina olha ainda o lado material do ser. Ela olha o corpo físico apenas. E nós já sabemos que temos vários corpos espirituais e temos um espírito, que é um corpo, vamos dizer assim, mental, é a energia complexada que nós expomos hoje, nesse estágio evolutivo que nós temos, esse ego que nós expomos hoje, porque, na verdade, nós estamos aqui como pessoas egóicas que vêm com uma parte do psi, do self, para ser trabalhada. Então, nós não estamos aqui expressando tudo que nós temos de bagagem ou de defeitos. Então, estamos vindo com algumas questões que precisam ser trabalhadas nessa encarnação. Quero trazer outro exemplo prático. Eu já estou cheio de recordações da semana. Eu ontem estive no ortopedista porque eu tive uma pequena lesão aqui no polegar. Uma pequena lesão no polegar. E na sala de espera, eu fiz um raio-x rapidamente, o doutor que me atendeu, ele me perguntou um pouco sobre a minha vida, o que eu fazia, e eu disse que nesse momento eu estava me dedicando ao estudo e ao trabalho na saúde espiritual, mental e emocional.
ele, como médico, disse, esse tema é muito importante. Aí ele disse que ele foi superficialmente tratado na universidade. E que, na experiência dele, não estou querendo generalizar, mas na experiência dele, o que ele aprendeu é um determinado distúrbio, transtorno ou doença, você trata com um determinado medicamento. E foi até aí que ele se aprofundou. Ele disse, esse tema é muito importante, principalmente nos tempos atuais. Que bom que você traz essa proposta com esse novo olhar, porque eu não tive essa experiência na medicina. Eu gostaria de conhecer mais sobre isso, porque eu tenho muitos pacientes que estão chegando com esse tipo de, às vezes é um leve transtorno, e às vezes não auxilia, inclusive, na recuperação de qualquer doença ou sintoma que a pessoa apresente. Então, como a gente está colocando a medicina um pouco ainda, sabemos que há evolução, já temos caminhos assim excelentes, mas essa situação de ontem me deixou claro que realmente a maioria não tem acesso ainda, né? Uhum. E, na verdade, tem vários médicos, nós sabemos, que já têm uma maturidade espiritual, apesar de não ter esse conhecimento ainda, dos corpos sutis e tudo mais, mas já tem uma maturidade espiritual e muitas vezes atendem um paciente que foi lá para se desabafar. Ele não tem problema físico nenhum. E o paciente sai de lá praticamente curado, porque teve alguém que lhe pôde externar suas preocupações, mas do outro lado da mesa, no caso do médico, ele precisa ter uma maturidade espiritual para acolher. Esse é o primeiro grande passo que eu acho que a medicina integrativa vem trabalhando bastante, né? Um dos pilares da medicina integrativa a escuta empática. Exatamente. Né? E é um pilar muito importante. E o próximo passo, aprofundar nesses conhecimentos etéreos, e aos poucos a ciência vai confirmar, vai comprovar, que vai dar aos médicos condição de analisar mais profundamente a real causa de muitas das doenças, né, que a princípio parece que são físicas, mas na verdade a gente sabe que são todas emocionais. Então ele fala aqui, invisível para grande parte dos encarnados, a conexão entre o corpo físico e as forças psíquicas do espírito detém a chave para os progressos que se possam efetuar da área da saúde do ser humano. Continuando. Aí ele fala dos pensamentos, ações, emoções, intenções, angústias, fobias e alegrias. Representam energias, não é tudo energia? Nós já aprendemos isso? Nosso pensamento é energia, nossa ação é energia, tudo é energia. Então todas essas questões são energias que, de certa forma, gravitam em torno do psiquismo humano. Então, como nós estávamos dizendo, nós estamos alegres, estamos transbordando vibrações positivas para as pessoas que estão à nossa volta, aquilo cria uma psicosfera de harmonia, de felicidade, né? Se estamos tristes, nós contaminamos as pessoas desavisadas que estão à nossa volta também com a tristeza, com o desconsolo, com o pessimismo, não é verdade? Então somos co-criadores, então temos que ter atenção redobrada com os nossos pensamentos e as nossas ações. Quando a gente fala de energia, Clóvis, eu quero lembrar no nosso encontro passado, onde a gente deu vários exemplos, né, que nós somos energia. Essa matéria que a gente enxerga, a gente deu até o exemplo da mesa, do nosso corpo físico, né, essa matéria que a gente enxerga, que a gente não percebe, mas ela também é energia. E o estado de vibração dela é extremamente rápido, né? Ela é em um movimento muito veloz. Esse a gente vê e não acredita que é energia. A gente talvez tenha uma sensação da energia quando a emoção chega e a gente percebe um arrepio, percebe uma emoção e a gente não consegue ver, não consegue pegar. E talvez nesse momento a gente fala, nossa, que energia boa, nossa. Mas temos que considerar o todo. E todos estamos imersos no mesmo grande mar de energia. É verdade. Então, se eu me imagino aqui separado de você absolutamente, na realidade essa é uma visão minha equivocada. Nós estamos no mesmo mar energético. Estamos mergulhados na mesma essência, né? Que é essa essência aqui de harmonia, porque estamos todos aqui, na maioria desencarnados, porque os encarnados estão aí, né? Mas estão aqui vibrando, buscando aprendizado. E isso gera um dínamo, né, de energias positivas que contaminam o ambiente e isso cria uma psicosfera muito positiva. Então, se essas energias atingirem, assim, a estrutura sutil do psicossoma, o que é o psicossoma? Soma é o nosso corpo físico. O psicossoma é o perispírito. Tá? Ou o próprio duplo etérico, que nós vamos definir aqui,
também é um corpo espiritual, né? Que é um protetor. Nós vamos entrar agora no mérito do duplo etérico. Então, tais estados emocionais, uma vez abrigados no íntimo do ser, causarão um bloqueio energético que se fará notar na periferia física, como enfermidade ou estados patológicos catalogados como doenças. Então, os médiums conseguem perceber aquela psicosfera pesada daqueles irmãos que estão numa sintonia mais baixa ou em desequilíbrio, e, através do passe, né, vai se fazendo uma renovação dessa energia na medida também que aquela pessoa estiver realmente sintonizada. Tem pessoas que vão tomar o passe e estão pensando nos problemas lá fora. Então, aquele passe é como se tivesse o guarda-chuva. Vai bater no guarda-chuva e vai se espraiar. Então, na medida que nós estamos envolvidos realmente com tudo aquilo que está acontecendo, nós vamos tendo mais benefícios. Então, através do estudo das leis morais, olha aí, as leis morais sempre nos perseguindo. Então, não tem jeito. Temos que nos moralizar. E como moralizar num plano como esse aqui, né? Que é um plano material, um plano onde ainda... Dá trabalho. É esforço, disciplina, vigilância, treino, mas vale a pena, né? Com certeza. Mas é muito complicado ainda, né? Porque nós estamos expostos a 1000 coisas lá fora. Lá fora ainda vale, aqui no Brasil pelo menos, vale o mais esperto que se dá bem. Infelizmente, nós estamos percebendo isso no entorno. Ainda estamos nessa fase. Então, o que nós passamos para os nossos filhos, através da televisão e dos meios de comunicação que só trazem má notícia? O mal compensa, não é verdade? Então, é o que nós estamos vendo. Nós temos que mudar isso, combater isso. E não é combater ficando calados, eu tenho que aceitar, eu sou espírita. Não é assim, não. Nós temos que fazer o bom combate, o combate de não aceitar, de opinar, de se posicionar, porque é assim que Jesus fez. Jesus, vocês veem todas as atitudes dele com os próximos, sempre foi de amor, de carinho, de aceitação, de perdão, mas quando ele precisava falar, Joana faz isso o tempo todo, né, nos livros que ela traz para a gente, na série psicológica, o tempo todo se ensina ou não. Tem muito espírito que acha que tem que ser bonzinho em todos os aspectos. Eu tenho que ser boazinho, eu tenho que aceitar tudo. Não é assim. Isso não é evolução. Evolução é quando o espírito já tem a maturidade para perdoar, aceitar as pessoas que estão à nossa volta, que nos parecem piores ou num estado mais atrasado do que nós, que nos parecem. Muitas vezes a gente se equivoca, né? E nos posicionar toda vez que nós entendermos que aquele irmão está com uma atitude inadequada. Faz parte, principalmente quando ele quer escutar. Esse é o melhor modelo, quando a pessoa está numa necessidade e quer se modificar. E ela vem para conversar e para receber as orientações que a espiritualidade nos traz. Então, ela fala aqui, que na medida que tomarmos os estados emocionais, as disfunções da moral e do sentimento como energias latentes e atuantes através do psiquismo humano, podemos com toda certeza afirmar que o comportamento equilibrado, a atitude sadia e a prática dos preceitos morais, segundo nos ensina o Evangelho, estão longe de se constituir atividades puramente religiosas ou místicas. Olha o que ele está falando aqui. Muita gente quer se melhorar, se moralizar por causa da questão da religião só. É evidente que a religião é um caminho, é uma escolha de cada um de nós, qual a ideologia ou qual a religião que mais nos atende, né? Mas não adianta sermos super religiosos, estarmos ligados, fazendo as orações, e lá fora estarmos praticando. Olha a proposta pedagógica chegando aí de novo, né? É verdade? Então, você aprende estudando ou pelo exemplo, coloca em prática e vai para a prova, né? Porque a prova que você está fazendo nessa proposta pedagógica é experimentar a vida. Por isso que nós falamos no início que não adianta vir ao centro espírita ou qualquer igreja e resolver arregaçar as mangas e trabalhar. A espiritualidade espera que aquele ser realmente continue, porque muitos de nós
nos empolgamos às vezes com uma ideia, achamos aquilo ali interessante, fantástico. Eu até mandei um livro dos Espíritos para um amigo meu, que é muito materialista. Ele está encantado, tem uma semana, ele só fala nisso. Mas, assim, eu ainda estou esperando ver se aquilo ali vai se perdurar e se ele vai aprofundar. É mais provável, pelas condições de vida que ele tem e tudo mais, ele não dá continuidade, porque vai chegar um ponto que ele vai entender que as mudanças são dele, que ele precisa abrir mão de certas coisas e questões para poder prosseguir. E, às vezes, essa barreira é uma barreira mesmo para nós. Pessoal, né? E coletiva, né? Do ambiente que ele vive, porque tem muitas mudanças, né? Clóvis, quando eu cheguei à casa, muitos anos atrás, né? Foi logo quando a casa estava abrindo, eu precisava de um apoio, de uma tranquilidade, de uma paz, e eu entrando no Seja, eu percebi isso, eu senti isso. E eu, como talvez eu tenha uma certa curiosidade a mais, né, por fato de ser cientista, de ser pesquisadora, então eu comecei a estudar por que naquele ambiente, o que estava acontecendo naquele ambiente ou nesse ambiente que estava me fazendo me sentir tão bem. Então, não era só entrar no centro espírita e me sentir bem, eu queria levar isso comigo, eu queria levar não só aqui, como para a minha vida. Né? E aí eu comecei a estudar, e foi Joana que me ajudou, a entender que mudanças são essas, que frequência era essa que eu entrava, ou que eu entro quando estou aqui, e como é que eu posso fazer para manter essa frequência, e para manter esses pensamentos mais organizados, para trabalhar melhor as emoções, e trazer essa responsabilidade para mim. Né? Então, essa que eu chamo de a parte pedagógica, né? É verdade. Do aprendizado, o estalo, né? Do entendimento. Talvez nem todos tenham a curiosidade de entender os paraquês e os porquês, né? Principalmente para que está acontecendo isso comigo, mas experimentar, trazer para a prática os conceitos e tudo aquilo que a gente vem trazendo aqui, experimenta antes de dizer se funciona ou não funciona. Experimenta, testa, exatamente. Percebe e, principalmente, quanto mais no momento presente, parece que isso não é importante, mas talvez seja um dos conceitos mais importantes que a gente tem que trabalhar hoje, é estar mais no momento presente. Porque se a gente viver distraído com o passado e com o futuro, a gente não percebe os sintomas, o mal-estar, o bem-estar, quando chega, para que chega, o que ela está querendo me dizer, o que aquela dor está me dizendo, o que aquela emoção, o que aquele arrepio, o que aquela sensação. Se a gente não estiver no momento presente, ou apagar essas sensações com as coisas do mundo, coisas não tão saudáveis, muitas vezes tóxicas, a gente não consegue se conhecer e tirar todos esses post-its que a gente vai colando na gente, né, de crenças, mágoas, sentimentos, emoções, e não posso, não quero, já me disseram que eu não consigo, vai tirando, e aí você vai, como proposta de Joana, Jung traz, se individualizar, se perceber como indivíduo, como espírito, podendo dizer sim e podendo dizer o sim, sim e o não, não, como individualização. Né? É isso que acho que é um avanço. É o romper de paradigmas, né? Esse é um grande avanço. E a percepção que nós temos, na verdade, das pessoas que chegam, é que elas estão presas a paradigmas que aprenderam lá na infância com os pais. Eu ainda tenho os meus, né, aqui trabalhando. E com ligações delituosas e complexas com seres que estão com a gente na encarnação e que não querem fazer nada para melhorar. E você fica preso àquele grupo por achar que você tem que aceitar aquilo tudo. Não, você tem que romper o paradigma. O paradigma qual é? A mudança. Então eu vou fazer a minha mudança e o grupo também tem que fazer. Se ele não fizer, é uma responsabilidade do grupo ou de quem não está fazendo a sua mudança. E nós precisamos romper isso, porque senão nós não, como individualidades, nós não seremos felizes, porque nós vamos estar sempre olhando para o passado. Não é verdade? Como você disse, temos que romper esses paradigmas para poder buscar, até para, sabe aquela história do avião? Ah, olha, se cair, se der uma despressurização, coloque a máscara em você primeiro, depois você vai ajudar a criança ou a pessoa que estiver do seu lado. Se você não fizer isso, você morre junto, e você não ajuda aquela pessoa que está necessitada do teu lado. Então, faça a sua mudança e venha para... Amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar a si mesmo como ao próximo. Comece com você.
Aprenda, sinta, experimente e aí você... Autoamor, né? Exatamente. Autoamor, autocuidado, autotransformação, autoconhecimento. Porque na doutrina tem muita gente que ainda prega essa coisa de não, eu tenho que me sacrificar. Você está todo arrebentado espiritualmente, porque você está se sacrificando pelo próximo, e na verdade você não está pronto para aquilo. Então você está adoecendo, você está se martirizando, enfim, perdendo a sua encarnação, porque alguém disse que você tem que estar sempre amparando o próximo sem ter a condição espiritual de fazê-lo. Existe uma pergunta que é muito interessante, que diz assim: se você tiver que listar todas as coisas importantes da sua vida, quanto tempo você vai demorar para colocar o seu nome nessa lista? Né? E eu tenho essa experiência, essa pergunta, eu acho isso incrível. Vocês entenderam? É muito importante. Se você tiver que colocar uma lista das coisas mais importantes da sua vida, quanto tempo você vai demorar para colocar o seu nome? Então, o seu nome deveria estar, sem margem de dúvidas, em primeiro lugar, mas a gente não coloca, muitas vezes, né? E a experiência que eu tenho, Clóvis, trabalhando com grupos de pessoas, essa questão do autoamor, talvez de uma forma mais descontraída. Quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Tem pessoas, e sem qualquer tipo de julgamento, mas a gente vê pessoas, uma ou duas, que colocam, não, eu primeiro, para poder até servir, olhar para o outro, ajudar o outro. Mas uma grande parte das pessoas ainda para e fica pensando. Ah, meu filho. E tem pessoas que não acham, não encontram. E é um exercício. E a cada vez que a gente volta a fazer essa pergunta, a gente vê um dedinho a mais se levantando, dizendo, não, agora eu estou convencida de que... Porque a pessoa tem que se convencer também. Claro. Não é até você... porque a experiência vem, né, Márcia? Aquela pessoa que você está usando de muleta, que você está calcada, não, quando meu filho estou dando exemplo aqui, né? É a pessoa mais importante da minha vida. Você está com a tua vida toda arrebentada, mas teu filho é a pessoa mais importante. Isso é muito válido, né? No sentido de você ter amor por aquele ser. Mas ele não tá fazendo o que ele precisa fazer, ele não está crescendo, ele é rebelde, ele não aceita. Outra coisa que é muito comum, continua. O dia que o filho ganha o mundo, porque essa é... Ele vai voar e vai te deixar. O seu crachá, né? Agora é de quê? Não tem mais mãe no seu crachá. Isso é muito comum. É como se fala assim, porque minha maior realização é quando meu filho se formar. Aí ele se forma. E agora? Quando meu filho se casar. Quando meu filho me der o neto. Então você não tem realização pessoal. E se aquele filho não se formar, se não se casar, se não lhe der um neto, a sua encarnação... Onde estão os seus... É uma pergunta para o pessoal que está ouvindo, né? Então, quais são os seus sonhos? Seus sonhos. Quais são os seus projetos? Qual é o seu propósito? Qual é o seu lugar aqui nesse mundo? O que você faz que você se sente bem? Até porque as pessoas que você está ligada e que você quer que elas cresçam, se você não der o exemplo, elas não vão crescer contigo, não. Pelo contrário, elas vão ficar lá na zona de conforto. Né? E Clóvis, se a gente for... parece até que nós saímos um pouco do assunto, mas a gente não está saindo. A gente está falando de comportamento agora, né? Essa é a visão integral. Essa é a visão do amor próprio. Se a pessoa trabalha as questões do autocuidado, do autoamor, que tipo de duplo etérico, a qualidade do duplo etérico, a qualidade do seu perispírito. A gente vai falar de chakras. E como é que está o funcionamento e a entrada e saída de fluxo energético que está dentro do... E nós sabemos que emoções, pensamentos, sensações, bem-estar ou mal-estar interferem em todo esse fluxo energético, já que nós somos energia. E todos os nossos corpos estão interligados. Não dá para colocar o espírito lá e o teu corpo material aqui. Não dá para botar o perispírito e o duplo etérico lá. Não, eu estou comendo bem, está tudo bem. O alimento não é só o alimento material. É o alimento mental, o alimento emocional. Esse é mais importante, o alimento dos pensamentos. Né? E se a gente está se alimentando de forma inadequada, através da nossa mente, como é que a gente faz para fazer essa limpeza? Então, quando você vem aqui na casa e recebe um passe, eles auxiliam no processo de limpeza. Mas você só toma banho uma vez quando vem aqui no Seja? Você só limpa a mente? É para levar isso para a sua vida, né? Mas continua aí.
Vamos lá. Então, a ciência do homem material e materialista tende a metamorfosear-se na ciência espiritual. Então, vai ter que ter essa mudança, né, radical no curto prazo, até porque nós sabemos que o planeta está em processo de regeneração, não é verdade? Então, temos que nos adaptar à nova lei, à nova situação. Senão, ficaremos para trás ou buscaremos outros caminhos, não é verdade? Então, ele diz aqui que a expressão cada vez mais ampla, as faixas cada vez mais sutis, a métodos cada vez mais psíquicos de trabalho, pesquisa e realizações, que perduram como patrimônio inalienável da alma. Então, nós entendemos cada vez mais que a profundidade no espiritual é que vai nos dar realmente a libertação e o bem-estar físico, né? E a cura das nossas dificuldades, não é verdade? Então, aprofundemos cada vez mais. O conceito cósmico, holístico da vida coloca o homem de bem, o pesquisador sério, em intercâmbio direto com outras faixas de energia e multiplica-lhe as possibilidades de crescimento. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós entramos nesse mérito do transcendente, mais a gente vai angariando condições de novos horizontes a serem conquistados. Coloca-o em relação constante com o plano etéreo da vida, seus habitantes e suas leis, atingindo regiões de belezas indescritíveis. Cada passo que nós damos, nós nos habilitamos a novas possibilidades, inclusive dimensionais. Todos nós já escutamos falar que nós estamos plasmando a nossa própria encarnação, nossa próxima encarnação. Então, não façamos a mudança simplesmente porque queremos nos curar. Pensemos na frente. Se nós nos exercitarmos e nos esforçarmos nessa, buscaremos com certeza novas oportunidades melhores na próxima. E ele continua aqui, desdobra-lhe ante o raciocínio e a sensibilidade psíquica a realidade dos organismos sutis de que o espírito se reveste em sua marcha rumo ao infinito. Então, não há como nós buscarmos essa transcendência sem nos autoconhecermos e nos modificarmos. As modernas descobertas e pesquisas da física quântica levarão os homens a entender conceitos comuns ao vocabulário espiritista, como a telepatia, a possibilidade dos espíritos se transportarem através do pensamento e a distâncias inimagináveis, né? Nós já falamos isso aqui. Como é que a gente olha um universo como esse nosso, onde as distâncias são absurdas, né? Para você sair daqui e chegar no meio da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, que é uma de trilhões que tem por esse universo, nós levaremos 24 anos, 1000 anos, viajando na velocidade da luz, a 300 mil km por segundo, para a gente sair daqui e ir ao centro da nossa Via Láctea. Imagina você sair daqui para Sírios, como Maria veio de Sírios, né? Dizem que ela veio de Sírios para cumprir a tarefa dela com Jesus. Se não houver uma outra forma de se deslocar, que não seja a velocidade da luz, não vem. Imagina, vai para Sírios, que é uma estrela que está até próxima a nós, mas eu não sei a distância, mas o pensamento já é uma forma. E esse pensamento que, vamos dizer assim, que permite que um ser possa deslocar de um orbe para outro, há de convir que esse ser precisa estar muito sutilizado, muito pouco preso, ou nada preso à matéria, e às questões daquele orbe, daquelas dificuldades que nós temos aqui, para poder ter a liberdade de voar. Nós ainda, nos nossos desprendimentos à noite, nós não conseguimos sair desse orbe ainda, né? Mal saímos dali do local das nossas dificuldades. Né? Tem pessoas, por exemplo, Camille Flammarion conta no livro Urânia, que Urânia, que é a mentora dele, leva ele até para mundos aí afora, inclusive ele conta como foi a experiência dele em Andrômeda. Então, esse tipo de ser que tem essa possibilidade, essa liberdade, são espíritos que já estão com uma envergadura. Clóvis, na sua experiência, vamos trazer para a prática de novo, na sua experiência,
Os sonhos e as suas projeções, assim, durante as suas lembranças de viagens, assim, quando você acorda, elas são melhores ou piores depois que você começa a estudar e aprender um pouco mais e entrar mais em contato com a espiritualidade? Olha, Elas isso são diferentes? Elas são são... diferentes porque você começa a perceber melhor o que você está fazendo, aonde você está. Evidentemente que nós temos altos e baixos. Tem dia Sim, que você está melhor sim, e vai dormir, e sim. vai ter um sonho ou um desprendimento para lugares mais harmoniosos, né? A gente às vezes tem sonhos maravilhosos, assim, tipo, tá volitando, e você vê aquela Exatamente. paisagem maravilhosa lá embaixo, você vê Era isso que... seres Aham. harmoniosos de branco, que é o branco que a gente, né, aquela coisa que você acorda, nossa, que Eu estava voando. maravilha. Isso é muito raro ainda na É, nossa mas psicosfera. olha um... Normalmente os nossos sonhos ainda são umbralinos, n- nem tanto, né, mas pesadelos, essas coisas são mais É, raros, mas a gente ainda é, viaja, vamos dizer assim, amparados pelos nossos mentores quando nós pedimos, quando estamos ligados a eles, e esperamos que seja com o é, objetivo de somar, de ajudar as é. pessoas, mas ainda... Na prática, quando a gente trabalhava mais frequentemente reunidos e com uma frequência maior, né, a gente observava que aqui no Seja, quando nós chegávamos na reunião, a gente tinha um consenso em relação a algumas questões e que não tinham sido trabalhadas ainda. E muitas pessoas sonhavam umas com as outras, que já estavam se reunindo para conversar sobre aquele assunto. É verdade. Então, era uma frequência tão grande. Eu me lembro, quando eu fazia os trabalhos com praticamente diários aqui, né? De autocura, né? Exatamente. Tinha uma uma convergência incrível que nós nos espantávamos com essa beleza, A né? verdade é que a gente tem A cada vez gente mais conhece. tem que entender que estamos aqui juntos com um propósito. E não foi por acaso que nós chegamos aqui. Então, esse grupo todo que trabalha na casa, que se dedica, que cresce a cada ano, eu falo muito para muitas pessoas que nos seguem aí, falo assim, como é que foi faz uma análise do seu último ano. Nós mesmos, né? A gente faz uma análise do ano passado, olhando pelo lado do autoconhecimento, da espiritualidade e tal, né? Nossa, aí você vê como você aprendeu, como você já se dominou, se domou melhor, como você já consegue perceber os momentos de desequilíbrio e E olha a tratá-los. diferença. É, a gente trata o outro sempre de uma forma mais gentil do que tratamos a nós mesmos, né? Então, se alguém faz uma coisa equivocada, ou que na sua opinião, ou na opinião da pessoa foi um erro, vamos chamar de erro, né? É, você, quando chega para perto dessa pessoa, na maioria das vezes, o que a gente diz? Calma, na próxima vez vai ser melhor, tenha paciência, nós estamos aqui para te ajudar, vem cá que eu vou te dar um abraço, quando podia abraçar, né? Como é que a gente faz com a gente? Mas que droga, errei de novo, e eu não estou no caminho, mas será que eu não vou aprender isso? E se chicoteia e se É maltrata. verdade. Né? E o que acontece nesse caminho de descoberta, autoconhecimento, a questão da espiritualidade, a gente sabe que está num processo de degrau por degrau de aprendizado. Então, a gente é grato por aquele momento de aprendizado, nossa, foi difícil pra caramba, e dá o próximo passo, e quando olha para trás, ao invés de ter o rastro da raiva, da culpa, da tristeza por não ter conseguido, você fala, nossa, eu passei por cada situação tão desafiadora e eu estou aqui muito melhor, apesar de tudo. Isso fortalece, né? Isso fortalece, e é uma outra visão de si. Márcia, Clóvis, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Estamos falando de psicosfera, estamos falando de amor próprio, estamos falando da sua Fortalecimento espiritual. assinatura vibracional e do seu crescimento, da sua evolução, e que não é só física, é principalmente espiritual. Então, acho que esse ponto aí... Por isso que a espiritualidade espera a pessoa que chega que ela continue, mas não entra naquele clima de euforia da primeira semana do primeiro mês, não. Ela vai percebendo se a pessoa realmente está num processo de mudança, de autoconhecimento. Voltando àquele filme lá que eu estou assistindo, estou encantado com o filme. Eu vou assistir. Eu vi Maria, só Maria o de filme, não vi a Magdala, série. ele tem lá uma situação que Maria de Magdala é levada para um prostíbulo, por uma questão lá que existe, e ela começa a receber doses de
droga, né, para ela poder, para que os donos lá do prostíbulo possam usá-la como prostituta lá. E aquilo, ela é obrigada a tomar aquilo, e quando ela não quer, é chicoteada, aquela coisa toda. E aquele processo vai provocando nela um processo de obsessão, e ela entra num processo de escamação, de doença na pele, no rosto, ela fica completamente deformada, né? E ela começa a entrar num processo de desequilíbrio, desequilíbrio até psíquico, né? Uhum. Até que ela lá é liberta, mas ela continua com aquele processo. Os obsessores tomam conta dela. E Jesus, estou abreviando, quando ela encontra Jesus, muito cética, porque ela está completamente obsidiada, e Jesus simplesmente conversa e tal, mas fala assim, quando você precisar, pode me procurar. Ela continua no processo dela por alguns dias, meses, não sei quanto tempo, e Jesus só a cura quando ela vem e fala, Quando ela está pronta. não aguento mais, ela está no fundo do poço, ela fala, Jesus, me cura, eu preciso, eu não aguento mais. Jesus a cura, naquele momento. E ela, aí nessa cura, na verdade, essa cura é a saída dessas entidades que a tomaram, né? Entidades pesadas, pesadíssimas, que estão ali no processo de obsessão muito profundo, que provocam todas aquelas erupções na pele dela, é como se ela estivesse leprosa. Não está ainda desse ponto. Mas é automático, quando Jesus consegue tirar as entidades dali, doutriná-las e levá-las para outro plano, ela automaticamente se cura. Mas é para mostrar que nós que chegamos à casa espírita, ou a qualquer lugar que a gente se propõe a se autoconhecer, nós temos que buscar realmente, com profundidade, a mudança, porque senão continuamos, apesar de estarmos num ambiente mais harmônicos e tudo mais, nós continuaremos com as nossas dificuldades. Continuando aqui, o universo espera ser devassado pelo pensamento humano e a própria vida transborda de energias e seres, aguardando o momento de um homem terreno despir-se do seu orgulho e seus títulos e posições ridículas, com vistas a alcançar a maturidade íntima que o fará verdadeiramente um ser cósmico, um filho da vida. Aquilo que nós estávamos falando sobre a liberdade cósmica, né? Só adquiriremos em planos mais à frente, na medida que começarmos a nos habilitar, em primeiro lugar, a permanência no planeta de regeneração. As bases da medicina do futuro foram estabelecidas pelo médico das almas, por Jesus, há quase 2000 anos, quando trouxe para a humanidade os ideais de amor e fraternidade que o futuro guiarão os irmãos em suas atividades, no convívio com o próximo. A terapia do amor será a forma ideal de estabelecer o equilíbrio das almas em evolução no planeta terreno. E o amor será a norma ética do comportamento para profissionais de todas as áreas que continuarem seu trabalho na Terra renovada. Então, não tem outra saída, minha gente, é amor, e cada vez mais buscarmos que os irmãos que estão um pouco mais atrasados, ou que não entendem, se despertem para essa necessidade, né? Ele continua aqui, eu vou até dar uma acelerada para a gente entrar na questão do pretérico, né? Porque tem muita coisa. Leia o livro, tá? Senão eu vou ficar lendo o livro para vocês aqui. Não é esse o objetivo, né? Então, fala de desdobramento, muitas vezes por meio de recursos magnéticos. Aqui ele já fala em transportamos as microcélulas ou micro-organismos de diversas procedências pelas águas, fluidificando-as. Aqui ele explica a capacidade medicamentosa das águas fluidificadas por esses espíritos do bem que usam esses recursos magnéticos, que eles chamam de microcélulas ou micro-organismos de diversas procedências para essas águas, né? Utilizando para benefício nosso, aliando a terapia espiritual aos recursos já descobertos no plano físico. Movimentação de energias e possibilidades terapêuticas que são dinamizadas através da água magnetizada e do passe magnético espiritual no tratamento de diversos estados enfermiços detectados na intimidade orgânica ou no recôndito do espírito. Muitos que procuram tais tratamentos menosprezam o concurso dos espíritos,
não seguindo a orientação prescrita, principalmente quando esta vem em companhia de conselho do amigo espiritual para a mudança de vida com a chamada reforma íntima. Então, as orientações chegam, a gente ainda não está pronto ou não quer, e não adota, depois vai lá fora e dizer, aquilo lá não funciona, aquilo lá é ilusão daquele pessoal. Mas se a gente realmente mergulha nessa reforma íntima, nós conseguimos tudo o que nós precisamos no sentido de cura espiritual. Aí continua aqui, que muitos desses princípios medicamentosos que são materializados na água para o tratamento ou transmitidos a partir do magnetismo espiritual necessitam de clima psíquico adequado para produzir o efeito desejado. Como muitos consideram incômodo o fato de ter que fazer uma reforma moral, pois isso exige certo trabalho de reeducação, abandonam o conselho espiritual esperando curas milagrosas, que não ocorrerão, ou intervenções sobrenaturais complexas e mirabolantes. São aí as buscas pelas religiões que dão as soluções mais imediatistas, né, que vão, teoricamente, curá-los, se eles tiverem a fé necessária, mas logo, em função de manterem a mesma vibração e as mesmas imperfeições, aquilo tende a voltar. Uma vez que não acontecem, lançam descrédito dos sistemas empregados pelos companheiros espirituais, perdendo a oportunidade bendita de refazer-se moralmente. É isso que nós estávamos falando aqui agora há pouco, né? Aí ele fala aqui da luz sideral, presente em toda a criação, elemento divino que está à disposição do espírito que se propõe ao aprendizado nos planos superiores da vida, visando as criações elevadas no compêndio da ciência universal. Então, essa energia que a gente pode captar do cosmo, da espiritualidade maior, só nos vem na medida que nós estivermos aptos a recebê-la. No ser humano, o duplo etérico, aqui entramos, constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do corpo físico. Em sua constituição íntima, encontra-se, além das substâncias físicas comuns, em vibração ligeiramente diferente, grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. Dizem alguns cientistas espíritas que o duplo etérico tem origem na mitocôndria. É uma reação, na reação química da mitocôndria, há um desprendimento de um íon, que não é um íon da nossa tabela periódica, mas é um íon que cria aquela quantidade de íons nas trilhões de células, que se faz no ciclo de Krebs. Esse desprendimento, ele penetra lá na mitocôndria e sai formando essa camada de ectoplasma que nos cerca, né? Mas aqui, mais especificamente, ele diz aqui que o reservatório cósmico universal é sua transformação em fluido vital. Já falamos isso. O duplo etérico, também chamado de corpo vital, é assim como os outros corpos de manifestação da entidade pensante, uma conquista do ser em sua longa caminhada de evolução anímica, constituindo-se um elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. Elemento de constituição delicada, de natureza material muito sutil, mais sutil, ectoplásmica e de alta sensibilidade. O duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima do comportamento humano, equilibrado ou não, no que tange às virtudes ou viciações. É o mais próximo. Ele é a barreira, ele é o escudo, né? O protetor do perispírito. Enquanto o corpo físico, de natureza carnal e orgânica, manifesta num complexo polizóico celular, distribuído em órgãos, sistemas e aparelhos, objetos de estudo das ciências oficiais, o duplo é formado de substâncias eterizadas do mundo terreno. Então, essas substâncias estão na nossa psicosfera, na Terra, e esse duplo, ele na verdade, ele é o resultado da absorção dessas substâncias, passando pelo nosso ciclo celular, até porque nós também temos células perispirituais, na verdade, e essas células também têm os seus ciclos, que nós não sabemos ainda de como é que
elas são formadas, mas com certeza esse duplo é o resultado dessa transformação energética que nós absorvemos do meio ambiente e utilizamos nessa aura, vamos dizer assim, né, que reflete a saúde do ser humano. Então, pela cor do duplo etérico, pela estrutura do duplo etérico, já se percebe se você está saudável ou não. Funciona o duplo etérico para o ser encarnado como um manto protetor ou uma tela eterizada, que impede o contato constante e sem barreiras com o mundo astral, atuando também como proteção natural contra investidas mais intensas dos habitantes menos esclarecidos daquele plano. Mantenhamos o nosso duplo etérico intacto. Sem muitas perfurações, sem muitos machucadinhos, né? Porque as perfurações nele abrem brecha, é como se fosse perfurar camadas de ozônio. Ele fala isso aqui, inclusive. A Terra tem um duplo etérico que é a camada de ozônio. Quando nós não tratamos adequadamente o nosso planeta, a camada de ozônio é furada e os raios cósmicos, ultravioletas, esses raios mais agressivos vão nos atacar. Então, o duplo é uma barreira de proteção. Então, ele fala aqui, é contra o ataque e a multiplicação de bactérias e larvas estralinas, que sem a proteção da tela etérica, invadiriam a organização, não somente do corpo físico, durante a encarnação, como a própria constituição perispiritual. Clóvis, traz para a prática, como é que a gente pode manter o duplo etérico ou como é que a gente pode lesar, trazer danos ao nosso duplo etérico? Esse trabalho que nós estamos tentando desenvolver aqui, autoconhecimento, pensamentos positivos, harmoniosos, buscar fazer o bem, nos autoconhecer e assim vai. Aqui ele vai falar o que danifica o duplo. Ótimo, ótimo. Quando, por meio de seus desregramentos e vícios, passa a consumir substâncias corrosivas, como o álcool, o fumo, a maconha e outras drogas, ou quando, no seu comportamento abusivo, na esfera da moralidade, bombardeia a sensível tessitura do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas. O ser humano nele cria verdadeiras brechas que ocasionam consequências nefastas. Olha aí, falando do álcool, da droga, a gente acha que, no outro dia mesmo, semana mesmo, um amigo meu, a maconha devia estar liberada, a droga tem que estar liberada para acabar o tráfico. Mas espera aí, se liberar aí que aumenta em grande parte o consumo das pessoas que às vezes não usam porque tem medo, enfim. Mas dizer que a droga não atinge o corpo físico, atinge o corpo perispiritual, o duplo etérico. Através delas penetram as comunidades de larvas e vírus do subplano astral. E às vezes a pessoa está com uma doença física e não sabe de onde veio. Ela abriu a brecha através do duplo etérico, que era seu protetor, né? E aquela brecha aberta entra as larvas, as bactérias, são as larvas e bactérias astrais, né? Não são físicas, e elas contaminam, não é verdade? Além disso, favorecem o assédio mais intenso das consciências vulgares, que usam o ser encarnado para saciar sua fome e sede de elementos materiais. Então, o duplo também rompido, ele abre brechas para a espiritualidade inferior, são os verdugos, né? São os vampiros que sugam. Tá sugando, eu estou sem energia. Você está sendo sugado porque as nossas ações estão equivocadas, abrimos a brecha e eles vão lá, através desse rompimento, essas brechas que nós abrimos, sugando tudo que a gente tem de melhor, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que a pessoa que suicida, ela fica um tempo até ser consumido todo aquele duplo, que na verdade ele tinha muita energia, muita vitalidade para viver mais 20, 30 anos, e a pessoa deu fim a seu corpo físico, achando que ia resolver o problema, e criou um problema muito maior. Primeiro que vai sofrer a degradação e o sugamento, né, de toda essa energia do duplo, por essas entidades que estão aí vampirizando e se locupletando com esse tipo de matéria, de energia, e isso vai provocar um sofrimento, né? Está perdendo energia, ainda mais desencarnado, com todas as perturbações que a pessoa está vivendo, para esses irmãos. Aqui ele fala também
Para finalizar, né? Está na hora. A ingestão de drogas mais fortes, como a maconha, a LSD, a cocaína e seus derivados, bem como de medicamentos específicos, cujos componentes químicos sejam inegavelmente tóxicos, violenta a teletérica, provocando a sua ruptura. Ok? Sabemos que a lesão do duplo etérico dificilmente se recompõe, olha só, é como a camada de ozônio, dificilmente se recompõe. De onde vem a facilidade de as pessoas que fazem uso de tais tóxicos verem verdadeiras monstruosidades e aberrações quando estão sob o seu efeito devastador. Então, às vezes, a pessoa está num processo de... ela está vendo coisas, está vendo formas terríveis, aquilo é um processo de obsessão provocada pelo rompimento do duplo etérico, e essas entidades entram e ficam ali vampirizando e assustando os irmãos que estão em desequilíbrio. Acontece que, sem a proteção dessa tela, que os manteria naturalmente protegidos dos habitantes dos subplanos astrais, começam a perceber as formas horripilantes criadas e mantidas pelos seres infelizes que estagiam nas regiões mais densas do plano astralino. Falta-lhes a proteção etérica que violentaram pelo consumo das drogas, estimulantes, excitantes, que lhes instruíram na proteção de que a natureza os dotou para sua própria segurança e marcha evolutiva. Embora essa destruição não seja completa, criando apenas rasgos ou brechas, utilizando-nos do vocabulário dos irmãos, é verdadeiramente nociva a sua falta, pois o duplo etérico é de essencial importância para o equilíbrio do ser humano. Quando isso ocorre, além dos recursos terapêuticos comumente empregados nas casas espíritas, para estas casas, para esses casos, quais são esses recursos? É o passe, né, a água fluidificada, e o tratamento espiritual e tudo mais. Deve-se promover a adoção de transfusão de fluido vital ectoplásmico para suprir a falta ou para revitalizar a parte afetada do duplo etérico. Então, para finalizar aqui, tendo em vista que o espírito está em via de progresso e que a grande maioria ainda progride mais por força da lei cósmica, de forma semiconsciente, com uma existência anômala e inadequada, fica difícil alcançar o estado de saúde integral por seus próprios esforços volitivos, uma vez que sua vontade se encontra, por vezes, indisciplinada, em meio às sinuosidades da jornada que percorre. Eu acho que é isso, deu para entender, né? À medida que o indivíduo adquire maior experiência, entendimento e moralidade, conforme os princípios cósmicos que o Evangelho preceitua, posiciona-se cada vez mais acertadamente ante as energias que interagem em seu psiquismo e no fisiologismo da sua existência no plano das formas. Então já deu para ter uma ideia da importância desse corpo, né, que fica no planeta quando desencarnamos. O duplo é aquele corpo que se forma quando o espírito, quando a pessoa desencarnou, ele se forma a 1 metro aproximadamente do corpo e fica ali num processo de evaporação, de resto, ele se esvai no ambiente, ele não continua conosco. Ele é um corpo menos sutil, muito menos sutil que o perispírito, que é o invólucro que nós levamos. O duplo se desfaz em cada encarnação, até porque ele é formado justamente pelas nossas células físicas. Aí nós vamos entrar na parte dos NADs, que são os canais energéticos, aí daqui para frente, no nosso próximo encontro, nós vamos falar também sobre os chakras, né? Vamos estudar um encontro inteiro, sobre os chakras. Aí vamos partir dos NADs, vamos ter um filmezinho aqui que vai explicar tudo, então vai ser muito legal. Tá bom, doutora Márcia? Acho que foi rápido, né? Mas estamos indo bem. Estamos a caminho. Esperamos que tenha sido útil a todos nós, né? Nós também, né, Márcia? Somos os primeiros a escutar nós mesmos. E sempre é útil para que nós possamos, aos poucos, irmos mudando nossos equilíbrios, nossas incapacidades ainda de perceber
tudo que está à nossa volta, né? Toda essa espiritualidade maravilhosa que ainda não percebemos. Primeiro, nós estamos encarnados, nossos sentidos são 5. E segundo, porque realmente ainda somos espíritos em fase de aprendizado, mas aos poucos nós vamos ampliando essas consciências e buscando amplidões maiores e novos desafios para a nossa caminhada. Então, só nos resta agradecer, né, gente? Agradecer essa espiritualidade querida e amorosa, a esses mentores, amigos, a esses cientistas cósmicos que vêm trazer as suas inspirações, seus aprendizados, tentando, apesar da nossa pequenez ainda, nosso pouco entendimento, inspirar e trazer novos ensinamentos para que possamos irmos rompendo as nossas ignorâncias, as nossas dificuldades de entendimento. Então agradecemos muito a essa equipe maravilhosa e pedimos que continuem conosco, nos amparando, nos orientando e nos inspirando, pedindo a Joana, nossa mentora amorosa, que esteja conosco em nossos lares, nos lares de vocês, que Jesus, acima de tudo, possa estar nos guiando, que seja Ele o nosso caminho, né? A nossa meta de ampliação de consciências e de aprendizado. E que Ele esteja nos amparando e nos protegendo ao longo de toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.